Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Estas são as palavras do último ensinamento de Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Então, ele já havia ensinado as bem-aventuranças, ele já havia ensinado sobre o perdão, sobre a oração do Pai Nosso, ele já havia ensinado sobre confiar em Deus e não ficar ansioso pelas coisas da vida. Cristo, então, já havia ensinado sobre várias e muitas áreas da vida prática humana e ele encerra o Sermão da Montanha com esse ensinamento. Então, essa casa que é construída, existe essa diferença. Cristo faz uma diferenciação entre quem ouve e pratica e quem ouve e não pratica. Bom, a primeira diferença entre essas duas casas está no seu alicerce, sobre o que ela é fundada. Eu improvisei, claro que de uma forma muito simples, e acho que eu não moraria aqui não. Mas quando uma pessoa vai comprar uma casa na planta, uma casa nova, ou comprar uma casa que já está pronta, mas vai ser reformada, geralmente nós pensamos quantos metros quadrados tem de sala, quantos quartos, quantos banheiros. Nós mulheres ficamos entusiasmadas, que cores nós vamos pintar, como é que vai ser a decoração, como é que vai ser os móveis. Ou seja, nós pensamos em tantas coisas em relação a casas, mas aqui essa metáfora, essa figura de linguagem que Jesus está usando não tem a ver com a aparência externa da casa, não tem a ver com as disposições das peças da casa. Bom, ainda bem que eu não sou engenheira nem arquiteta, né? Não ia dar muito certo. Bom, mas o que Cristo está falando é do fundamento da casa, no que ela está fundamentada. A diferença é, quem ouve as palavras de Cristo e põe em prática, constrói na rocha, em algo firme. E quem ouve e não pratica, constrói na areia, algo que não é firme. E aí você pergunta, mas como é que pode alguém ouvir os ensinamentos de Jesus e não praticar? Queridos, nós fazemos isso o tempo todo. Basta pensar que nós somos no século XXI uma geração de cristãos que nós que frequentamos uma igreja, às vezes podemos chegar na igreja no domingo e durante a semana já esquecer o que o pastor pregou. Nós somos assim. Se esquecemos o que o nosso pastor pregou no domingo passado, então provavelmente nós somos daqueles que sim, uma boa parte do que nós ouvimos, nós não praticamos. Essa é a verdade. Mas Cristo encerra o Sermão da Montanha com essa metáfora, com essa figura de linguagem para nos ensinar, para nos alertar e para fazer-nos despertar. Que a nossa vida é como se fosse uma casa. A nossa vida tem várias áreas, a nossa vida é diferente uma da outra, assim como as casas, os apartamentos são diferentes uns dos outros. Mas a nossa vida o principal que sustenta uma casa não é a cor que ela é pintada, a sua aparência, o estilo do design, da decoração, mas o que mantém uma casa firme é no que ela está assegurada, alicerçada, fundamentada. Vejam que nesse texto que eu li, a chuva caiu, o rio transbordou e o vento bateu nas duas casas. Na que estava na rocha e também na que estava na areia. Ou seja, os problemas da vida acontecem para todos, acontecem para o crente mais fervoroso e para o ateu mais cético. Ou seja, os problemas da vida acontecem com todos. Você percebeu que os problemas da vida também eles vêm de todos os lados? Porque a chuva cai, vem de cima o problema, o rio transborda, vem de baixo e o vento bate. O vento batendo vem dos lados. Então, a vida é assim, problemas por todos os lados. É como disse o apóstolo Paulo, em tudo somos atribulados. E o problema vem para os dois, para quem está na rocha e para quem está na areia. Mas a diferença é que quem ouve e pratica, que está fundamentado na rocha, esse não cai. Eu quero ler um texto que também fala sobre isso, que está na carta
de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, um texto muito forte, a carta de Tiago é muito forte. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, olha o que ele fala para quem escuta as palavras de Deus e não põe em prática. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Vejam aqui a palavra de Deus também nos ordenando a não nos enganarmos a nós mesmos, mas sermos praticantes da palavra. Pôr a palavra em prática é, em resumo, aquilo que o apóstolo Paulo falou naquele verso que eu sempre cito, que eu amo, que é Cristo vive em mim, Gálatas 2:20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não podemos ser, como disse Tiago, aquele que contempla-se num espelho e logo se esquece de como era. Não podemos ser assim, tão volúveis. Mas pôr em prática a palavra e deixar Cristo viver em nós. Cristo é o verbo de Deus. Pôr em prática a palavra é menos do nosso eu e mais de Deus em nós. E pôr em prática é construir na rocha. Quando uma pessoa vai adquirir um imóvel, geralmente ela se preocupa com essas coisas externas, como eu falei no começo, mas esquecemos de ver a qualidade do alicerce. Sem um bom alicerce, logo vem os problemas, as rachaduras, as casas caem. Ou seja, o alicerce ele não é atrativo. Poucas pessoas, quando vão visitar seu imóvel sendo construído, vão lá olhar a qualidade, o quanto é cavado o buraco, que material é usado no alicerce. As pessoas se preocupam mais com o exterior. Mas a nossa maior preocupação é com o alicerce da nossa vida. A nossa vida deve ser alicerçada na rocha eterna que é Cristo. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá o ângulo e pedra fundamental das nossas vidas. Veja lá, confira lá em 1 Pedro, capítulo 2. Então, queridos, com esta palavra de encerramento do Sermão da Montanha, eu deixo essa reflexão. Estamos construindo as nossas casas sobre a rocha verdadeira que é Cristo? Estamos pondo em prática a palavra de Deus? Sim, queridos. Vamos começar a nos preocupar não só em ouvir. Ouvir é muito bom, mas o mundo precisa, as pessoas à nossa volta precisam, todos precisam que nós venhamos a praticar a palavra de Deus. Construa a sua vida em cima da rocha, porque em cima da rocha os problemas não vão te derrubar. Até o próximo vídeo!